Se sentir insatisfeito com a vida não é uma coisa que acontece só nos tempos de hoje. E um dos livros que, na minha opinião, melhor reflete a insatisfação com o ter excessivo foi escrito em 1900. E eu estou falando de A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz. Meu nome é Jade, seja bem-vindo para mais um vídeo do Páginas Avulsas. Publicado originalmente em 1901, A Cidade e as Serras é o último livro de Eça de Queiroz escrito. Ele termina esse livro em 1900, não chega sequer a terminar de revisá-lo e falece antes de ver sua publicação. Diferente de outros livros do autor, que é considerado o grande expoente do realismo português, esse não é um livro com um tom tão acusatório, e também não é um livro assim tão polêmico como, por exemplo, Os Maias ou O Crime do Padre Amaro. Mas é um livro para refletir sobre como os excessos, na verdade, causam faltas nas nossas vidas. Mas vamos começar contando sobre a história desse livro. Esse livro vai acompanhar dois amigos. O primeiro deles, que é o nosso narrador, que é o Zé Fernandes, ou José Fernandes, que é um homem que nasceu no interior de Portugal e, durante a vida de estudos, acaba indo para Paris. Mas o Zé Fernandes não está nos contando a sua história. Na verdade, ele vai contar a história do seu amigo, Jacinto, que é o grande personagem do livro. É um pouco aquele estilo de narrativa que é utilizado em Morro dos Ventos Uivantes, em que um telespectador que participa de certa forma da história vai mediando e contando para o leitor o que é que está acontecendo. Mas vamos focar no Jacinto. O livro começa já nos falando sobre o Jacinto, que é um livro sobre o Jacinto. Começa dizendo: meu amigo Jacinto nasceu no palácio. Jacinto é um homem que nasce com todos os confortos possíveis da vida. Ele vive em Paris, ele nasceu em Paris. Mas como ele nasceu em Paris, sendo que a família dele é portuguesa, ele é um português deslocado para lá. O livro começa nos contando que o seu avô, Dom Jacinto, chamado de Dom Galeão, nós podemos aqui pensar que é até um termo talvez pejorativo. Por quê? Um galeão era um navio grande que levava muitas riquezas. O avô de Jacinto era um homem bastante grande e também era muito rico. De certa forma, talvez seja essa a analogia. E Dom Galeão estava um dia passeando pelas ruas de Lisboa, nas ruas mais do centro, e ele acaba escorregando e caindo na calçada. Nisso ele é socorrido por Dom Miguel. Quem é Dom Miguel? Dom Miguel é um infante que é filho de Dom João. Ele é irmão de Dom Pedro. Em decorrência da ida da família real para o Brasil, em 1820 e 1822 vai ter uma revolução liberal em Portugal. E essa revolução vai tanto exigir a volta do monarca quanto as alterações e a escrita de uma constituição para Portugal. Nós temos que lembrar que Portugal era um país absolutista. E quando a família real volta do Brasil e o herdeiro do trono fica no Brasil, que é o Dom Pedro, antes de ser decretada a independência do Brasil e todos os outros entreveros, o Dom Miguel assume um papel de protagonista dentro do governo de Portugal. É muito especulado, isso em termos históricos, que a mãe dele, a Dona Carlota Joaquina, queria que o Dom Miguel assumisse o trono, era o filho favorito dela, e fez as intrigas na corte para permitir isso, apesar do Dom João querer manter o poder nas mãos do seu filho herdeiro legítimo, que era Dom Pedro. Dom Miguel ele começa uma revolta absolutista em Portugal que tenta acabar com todos os liberais. E ele entra em um confronto direto com Dom Pedro pelo trono português. Spoiler, Dom Pedro sai vitorioso. E Dom Miguel, ele é exilado. Só que o Dom Galeão, nesse contato que tem com o Dom Miguel, que ele o tira da rua, o socorre, o ajuda a se levantar, ele desenvolve uma afeição muito grande pelo infante. Ele passa a vê-lo praticamente como um herói. E ele não aceita que ele tenha sido derrotado. Então, praticamente se colocando na posição de um revolucionário, ele se exila de Portugal e diz que não vai ficar no país, já que o rei dele não está mais naquele país. É muito contraditório isso, porque era literalmente algo que não tinha nada a ver com ele. Mas era uma figura muito assim dramática, então ele pega e vai para Paris. A viagem é muito difícil para a família. Eles passam por diversos desconfortos e ao chegar em Paris ele acaba comprando o 202, que é um solar na Champs-Élysées. Ou seja, era algo muito caro para a época. Se ainda é caro nos tempos de hoje, vamos pensar assim no contexto da época. Não era qualquer pessoa que estava chegando, era um homem que realmente tinha condições para bancar isso e para bancar uma vida boa em Paris. Acontece que ele acaba ficando em Paris até a sua morte. E sua mulher se recusa a fazer a viagem de volta, ela acha muito difícil, ela não quer passar por todos os desconfortos e decide continuar ali. O filho que eles tiveram é um filho muito doente. E esse filho muito doente fica em Paris também porque se apaixona lá por uma moça da cidade também. E acaba casando com essa moça, só que ele falece quando essa moça está grávida antes dela ter o primeiro filho deles.
que é o Jacinto que nós vamos acompanhar no livro. Esse menino, diferente do seu pai, ele não nasce doente, muito pelo contrário. É muito engraçado porque Jacinto é a pessoa que tem tudo. Ele tem tudo de todas as formas. Ele tem beleza, ele tem força, ele tem dinheiro, ele tem sorte. Ninguém nunca coloca em xeque a inteligência dele, que é dito que as letras passavam por ele, o latim passou por ele, ou seja, ele tinha muita facilidade de aprender. É um homem culto, é um homem inteligente. E nascendo naquele espaço, ele tem todas as oportunidades possíveis e imagináveis. É engraçado que o autor pontua que nem sorte falta para ele. Ele compra de um padre espanhol uma rifa, um sorteio da loteria, e nessa rifa ele vai receber exatos, deixa eu dizer aqui para não errar, 400 mil pesetas. 400 mil pesetas, eu botei isso no chat GPT, pois sou uma pessoa curiosa e meio fofoqueira, e não seria diferente nos livros. 400 mil pesetas em valores de mais ou menos 1860, que é quando dá para deduzir mais ou menos o tempo do livro, pela informação que nós tínhamos de Dom Miguel, o exílio, enfim, dá para situar temporalmente que foi mais ou menos nesse período, valeria hoje o equivalente a 1.858.305 euros, ou seja, dinheiro pra caramba. Ele já era rico e sozinho comprando um bilhete no meio da rua ele recebe ainda muito mais dinheiro. Ou seja, era um homem que tinha tudo que se podia imaginar. E nesse mundo de confortos, ele vai definir a felicidade da vida por uma equação, que é a equação que ele vai buscar viver desde a sua juventude, quando passa a se dedicar à filosofia, que é suma ciência versus suma potência igual a suma felicidade. Na opinião de Jacinto, a felicidade só seria atingida com o máximo de civilidade que o homem poderia ter. Quando ele estivesse o mais a par das tecnologias, quando ele estivesse no mais alto nível de sofisticação, ali se encontraria uma felicidade genuína, ele encontraria o seu propósito, ou seja, até atingir esse estágio, a infelicidade ela reinaria, porque você estaria afundado na ignorância, e Jacinto vai viver a vida dele achando isso. Ele conhece Zé Fernandes, eles se tornam amigos num período de estudo. Zé Fernandes está estudando para direito, Jacinto está na filosofia, e eles vão ter contato com essas filosofias, com esses jovens da época, e o Jacinto se torna um homem muito positivista, tudo para ele tem que ser muito a ciência, comprovado, tem que estar escrito, enfim, aquela ideia muito de cientificidade de vida e de conhecimento. E o Jacinto é reconhecido. Os jovens da época aplaudem essa ideia dele porque, de certa forma, é condizente com os valores que se tinha dentro daquele período, em que precisava-se de uma expansão do conhecimento, por assim dizer. E o Jacinto vai vivendo essa vida, e o Zé Fernandes, de certa forma, olha para o amigo e vê muito nele uma referência, e pensa em seguir um pouco da busca dele por conhecimento e afins. O que acontece é que o Zé Fernandes é convocado pelo tio para Portugal. Ele vai ser o herdeiro do tio, e o tio precisa dele nas terras de Portugal. E o Zé Fernandes não tem muito o que fazer, ele decide interromper os estudos, enfim, ele não tinha como não interromper, e volta para Portugal. Nessa volta dele para Portugal, o Jacinto se despede dele como se estivesse se despedindo de alguém que vai pro abate. O próprio Zé Fernandes fala que ele sai de Paris como se chorando, como se estivesse se despedindo dele mesmo, em luto por ele mesmo. Mas o que acontece é que quando ele chega em Portugal, ele é tomado pela vida real, pelos problemas da terra, pelas coisas que ele precisa lidar, e o Zé Fernandes fica nessa vida. Ele sentou que nos anos que passaram, ele sequer sente o passar dos anos e nunca pegou o Código Civil, nem os tratados que levou para estudar, porque a vida real exigiu dele. Passados 7 anos, ele acaba retornando a Paris. Já tinha passado o falecimento do tio, tinha passado o casamento da filhada dele, e ele vai voltar para este mundo de modernidade, por assim dizer, e vai reencontrar seu grande amigo. Quando ele encontra Jacinto, Jacinto já não é mais aquele jovem com o ímpeto de quando eles se conheceram, mas é um homem mais formado, e Zé Fernandes fica espantado com a quantidade de confortos, tecnologia, tudo que cerca Jacinto, mas ao mesmo tempo seu amigo parece com menos vida do que antes. Ele tá mais encovado, tá muito mais introspectivo, perde peso, ou seja, tem ali alguma coisa que não está totalmente bem. E nós vamos descobrindo que Jacinto está afundado em conhecimento, em vida, em tecnologia, mas nada daquilo traz de fato a felicidade para ele. Ele tem aparelhos inúteis para fazer coisas inúteis, ele recebe notícias vindas da Rússia só porque ele tem um mecanismo tecnológico que permite que ele receba telegramas de notícias vindas da Rússia que não interessam de fato a nada. Ele se afunda em tanta informação e tantas coisas que ele sequer consegue, na verdade, lidar com ele mesmo, com os próprios pensamentos. Zé Fernandes fica encantado com a quantidade de livros que tem na casa, com a
quantidade de obras, de autores, de pensadores, uns antagonistas dos outros, mais de 30.000 volumes e vão surgindo mais e mais livros. Tem um elevador dentro da casa, apesar da casa ser só de 2 andares, ou seja, tem muita coisa ali que é inútil e é supérflua. Quando Zé Fernandes vê isso, ele se coloca também muito numa posição de humildade. Ele é um homem do campo, não tá entendendo nada daquelas modernidades, e ele vai acompanhando um amigo. Mas nós vemos que o Jacinto é uma pessoa insatisfeita. Para tudo ele diz que maçada, ele sempre tá com aquele sentimento mesmo de impotência assim da vida, como se a vida não tivesse nada para oferecer de novo. E isso vai passando com o tempo e vão acontecendo uma série de desgraças na casa. Acontecem problemas com as coisas tecnológicas, o elevador fica preso com comida, com um peixe, eles têm um dia que pescar o peixe de dentro do elevador para pegar. Essas partes são bastante engraçadas. Até que chega o momento do livro que é um ponto de virada. O Jacinto vai receber uma carta do Silvério, que é o administrador das suas terras em Portugal. Ele recebe dinheiro por aquelas terras, a fortuna dele vem do que o avô deixou, que é uma produção agrícola, e todos os que pagam ainda o imposto sobre aquela terra para o Jacinto original. E ele recebe essa carta de Silvério dizendo que teve uma chuva muito forte. E essa chuva causou um desmoronamento. Esse desmoronamento atingiu a igreja, onde estavam enterrados todos os antepassados do Jacinto, inclusive o avô dele, o Dom Galeão, que comprou aquela casa. E essa tempestade faz com que os ossos tenham que ser transladados de uma igreja para outra e precisam ser feitas algumas reformas no local. O Jacinto recebe essa notícia, o Zé Fernandes também, e em primeiro momento parece não ter um impacto tão grande, ele continua levando aquela vida em Paris. Só que vai passando o tempo e ele recebe uma nova carta de Silvério dizendo que vai ser feito o translado para enterrar novamente aqueles ossos. E nesse momento o Jacinto decide que ele precisa ir nas suas terras, nas terras que ele nunca pisou, para participar desse translado, de certa forma em honra aos outros avós, mas não por causa dos outros avós, mas por causa do Dom Galeão, que era o avô que comprou aquela casa e que ele nunca conheceu pessoalmente, mas via em tudo, seja no dinheiro, seja nas escolhas, ou seja, estava conectado com ele e com a sua própria história. E ele decide ir para Paris. Só que é um homem acostumado com a cidade, que para ele a felicidade vem de estar conectado com as novas tecnologias, de estar nos meios mais avançados de discussão. Para ele ir para o campo, meu Deus, assim, a morte. Zé Fernandes acompanha esse processo quase de luto dele na preparação para ir para o campo. E ele decide o seguinte: se ele vai para o campo, ele precisa levar o máximo de comodidades, o máximo de Paris com ele. Ele encaixota muitas caixas, prepara tudo o que ele acha que vai precisar, para que quando ele chega em suas terras, ele já tenha exatamente tudo o que ele precisa montado e ele sinta que está praticamente em Paris. A casa para a qual ele iria, que é a terra da família, o Solar de Tormes, eu pesquisei, não tem exatamente uma aldeia chamada Tormes, mas tem uma fundação, essa de Queiroz, em Tormes. Então fica mais ou menos pela região do Porto, mais para cima do Porto, que condiz com a descrição do livro, que fala sobre a região do Douro e por aí vai. Estou botando aqui mais o mapa para vocês enxergarem mais ou menos onde era essa terra. Era mais distante do Porto, no norte de Portugal, ou seja, é uma terra mais isolada. Ele ia para essa casa que não era habitada há muito tempo. Então ele tem todo aquele questionamento sobre levar o máximo de coisas possíveis para que ele sinta um mínimo de impacto, já que ele já vai ser obrigado a fazer aquela ida até as serras tão sacrificante. Mas ele precisa ir. E Jacinto vai fazer essa viagem. E essa viagem é sofrida. Não estamos aqui pensando que é um personagem que vai, meu Deus, se adaptar super facilmente. Não é assim também. Quando ele chega em Tormes, ele descobre que as caixas dele não chegaram. E todos os confortos e as coisas que ele considerava indispensáveis de Paris não foram com ele para a Terra. Mas ele se vê tendo que realizar as atividades, ele tem que participar do translado do corpo, ele tem que participar das interações locais. E nesse momento, para surpresa de Zé Fernandes, Jacinto começa a trabalhar dentro daquela terra, a propor melhorias e por aí vai. Zé Fernandes, inclusive, tem que sair durante um tempo e deixar seu amigo para resolver algumas questões pessoais. E dentro desse momento, Jacinto fica sozinho. Nós não sabemos exatamente o que é que está acontecendo. E quando Zé Fernandes retorna, ele descobre que Jacinto não tá querendo voltar para Paris. Ele começa a adiar a volta dele para Paris. Ele começa a utilizar finalmente pela primeira vez todos aqueles conhecimentos agregados que eram meio inúteis sentado dentro de um solar na prática.
ele começa a fazer melhorias para aquela população, propor reconstruções, trabalhar efetivamente, ele se sente útil. Quando ele se sente útil, ele sente também uma conexão com aquele lugar, com aquelas pessoas. E isso vai transformando o Jacinto. A força dele vai voltando, a energia. Ele passa a gostar novamente da comida, que em Paris ele sequer conseguia comer direito. A água, que ele botava tantos problemas e tinha tantas variedades para tentar provar. Quando ele chega nas serras, ele consegue tomar água naturalmente dali. E ele começa a se sentir bem com aquela vida, se sentir incluso. Ao mesmo tempo, todos naquela terra que deviam uma certa vassalagem para ele, todos começam a ver nele uma pessoa que chegou para ajudar. Ele começa a ser muito bem quisto por todos, e é dito por José Fernandes que começam a se referir a ele como Dom Sebastião renascido. O que é Dom Sebastião? Dom Sebastião foi um rei de Portugal que ele sumiu durante uma batalha em 1578 no Marrocos, na Batalha de Alcácer-Quibir, e esse desaparecimento de Dom Sebastião sem um corpo para enterrar é um problema diplomático que acaba gerando em 1580 a formação da União Ibérica, que é quando Portugal deixa de existir como um reino autônomo durante algumas décadas e passa para o domínio da Espanha e os dois são unificados. Existiu durante muito tempo uma mítica de que Dom Sebastião retornaria praticamente renascido para salvar Portugal como um santo. Ou seja, não estamos pensando em Jacinto como um santo, mas o que quer dizer é que a população começou a enxergar nele uma figura de liderança tão ampla que é praticamente um rei renascido. E ele se sente muito bem. E vendo todas aquelas questões, o Zé Fernandes começa a tentar trazer o Jacinto para dentro da própria família. Ele tem uma prima, a prima Joaninha, de quem Jacinto chega a ver uma foto em Paris e chama ela de lavadeirona. E o Zé Fernandes diz que mais respeito com a minha prima e não sei o que, e fala que é a prima Joaninha. É a primeira menção que temos dela. Só que vai passando o tempo e o Zé Fernandes conta pra gente que essa prima Joaninha dele tá desabrochando, já é a moça mais bonita da casa, é o orgulho da família, e ele resolve que é uma boa apresentar Jacinto pra ela, e acaba não dando outra. Jacinto se casa com Joaninha, e eles vão vivendo essa vida de uma forma muito feliz. E de tempos em tempos ele pensa em retornar para Paris, retornar para os confortos, mostrar um pouco deles a Joaninha, não para ficar, porque ele gosta da vida nas serras, ele vê sentido ali, mas para ela conhecer essa outra parte dele. Só que em todo momento eles acabam adiando essa viagem. E no final de tudo, nós temos um Jacinto que finalmente está conformado com as serras, que para ele a maçada seria sair das serras e voltar para Paris. E ele muda aquela equação de vida dele, onde a máxima felicidade seria na cidade, para a máxima felicidade é ali nas serras com a família que ele formou. E assim se encerra o livro. É engraçado essa obra porque o autor vai mostrando não é só sobre o excesso de tecnologia ou a oposição do campo e a cidade. Eu sinto que é muito uma oposição sobre todos os excessos. Sobre você tentar se preencher de muitas formas e nunca de fato ter tempo para se ouvir ou colocar em prática as coisas que você estuda, as coisas que você planeja. É um livro que eu acho que casa muito bem com os nossos tempos atuais. Eu não digo nem tanto pela tecnologia, mas eu digo muito pela concentração de tudo. Já sinto aquele personagem que ele não sabe o que fazer com a própria vida, então ele tenta aprender de tudo. Informações de todos os locais, obras de todos os autores, ele se une de tanto conhecimento que esse conhecimento no final estagna ele. Que é muitas vezes o problema dos filósofos. Jacinto é um filósofo, mas a filosofia ela precisa de um viés prático, e é essa defesa que essa de Queiroz vai fazer aqui. É engraçado também nesse livro que o que faz ele retornar é a igreja da família que desmorona. Logo no começo, Jacinto, ao falar da igreja, ele mostra uma certa falta de fé, por assim dizer. Ele não acredita muito na igreja porque para ele tudo tem que ser provado, tem que ser científico, mas justamente é a queda de uma igreja que faz a vida dele ter um sentido, e de certa forma a devoção dele ao passado, que mostra as raízes e os valores que levam ele para a vida e que vai fazer ele verdadeiramente feliz. O Essa de Queiroz, ele não é contra a tecnologia, tanto que ele fala que o Jacinto vai implementando novas melhorias, telefones dentro daquela região, ou seja, não é uma oposição ao conhecimento e aos avanços, mas é uma oposição a tudo que é demais. Nós não precisamos de tantas coisas para ser feliz, e é essa a defesa dele. O Jacinto também vai encontrando muito conforto até em ler a Bíblia, ele volta para Eclesiastes, para Cantares, ou seja, há um resgate da espiritualidade dele, há um resgate da relação dele com a terra, e ele percebe que a terra é dele. Por mais que a terra ele não tenha crescido ali,
É dali que vem as raízes dele, é um momento de encontro. Eu comecei a pensar em trazer esse livro aqui para o canal, porque recentemente eu tenho refletido muito sobre o que a gente precisa para ser feliz. A gente não precisa, sinceramente, ler 400, 500, 600 livros no ano, não tem nem como ler de verdade não. Mas, às vezes, nós nos cercamos de tantos excessos para tentar suprir nossas faltas internas, nossas carências, nós nos cercamos de muitas roupas, nós nos cercamos de redes sociais que pregam o ter ao exagero. Mas por que nós queremos tanto ter ao invés de ser? Eu acho que essa é uma reflexão que veio na virada do século XIX muito forte. Nós temos também no Brasil Olhar os Lírios do Campo, do Veríssimo, que é um livro muito bonito, que também é sobre saber apreciar as coisas mais simples, é uma vida um pouco mais simples. E eu acho que é o momento de nós nos voltarmos até para esses livros para repensarmos nossos valores. Porque de verdade, numa sociedade que tudo custa tanto, eu não tô nem falando em termos de dinheiro, mas qualquer coisa que é produzida custa muito do nosso planeta, que tem recursos finitos. Qualquer coisa que nós queremos comprar custa muito do nosso dinheiro, que é produzido para grande parte das pessoas através de um recurso finito, que é o seu tempo e a sua força de trabalho. Para todas essas coisas, nós temos que ter sabedoria no que é que nós empregamos nosso dinheiro, no que é que nós empregamos nosso tempo e o que realmente nós devemos nos ocupar para sermos felizes. Jacinto serve para mostrar que não há felicidade sem uma utilidade. Não há felicidade numa vida totalmente ociosa, você pensando sobre o que poderia ser, mas a felicidade se encontra sendo realmente. E quantas vezes nós não nos sentimos infelizes porque nós não estamos fazendo nada útil de certa forma com o nosso tempo. Nós não estamos colocando algo em prática, nós não estamos muitas vezes nos movimentando, e eu não estou aqui dizendo sobre construir um hospital nem nada do gênero, mas sobre fazer algo útil com a nossa vida e com o nosso tempo, ao invés de dar um scroll numa rede social, passar um tempo produzindo algo, passando um tempo aprendendo algo, passar um tempo com alguém que nos é caro, passar um tempo com nossa família, nossas raízes, enfim. O Jacinto, pra mim, é um dos personagens mais legais em termos de evolução dentro da obra do Eça de Queiroz, porque no final de tudo ele consegue se reconectar. Ele não era uma pessoa ruim, ele tinha todas as facilidades da vida, como nós muitas vezes temos muitas facilidades na nossa vida, e pelo excesso de facilidades ele só conseguia enxergar as faltas. E é quando nós nos concentramos no que falta que a nossa vida perde sentido. Então talvez esse seja um bom livro para você refletir sobre o peso que você dá a faltas na sua vida e o peso que você deveria, na verdade, dar às coisas que realmente estão ali, a abrir os olhos para o que pode realmente fazer feliz. Não digo que a vida só nas serras vai ser feliz, não é isso, não sou essa pessoa com uma ideia muito de natureza, mas a vida sem focar tanto em ter e em acumular, com certeza, acaba sendo algo muito melhor. E se essas dúvidas sobre o descontentamento da alma já aparecem há tantos séculos na literatura, só nos mostram que nós, enquanto humanos, na verdade, somos sempre iguais, digamos assim, em termos de matéria. Nosso espírito sempre vai ter as mesmas dúvidas e os mesmos anseios. Então, talvez olhar por o que disseram no passado nos ajude a entender o que é que está tão errado hoje para nós nos sentirmos tão descontentes com a nossa própria vida. Mas é isso, eu recomendo muito a leitura desse livro. Sim, meus vídeos trazem um pouco de spoiler, porque eu vou falar sobre o contexto da obra, mas faz parte, eu venho aqui conversar com vocês sobre a obra e transmitir um pouco das minhas percepções. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Vou fazer algo que eu nunca lembro de fazer, que é se inscrevam no canal se você não é inscrito e gostou do vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!